Essa atividade prática tem o objetivo de te ensinar os conceitos básicos do uso das variáveis na linguagem de programação Python. Esse é um conhecimento fundamental para que você possa entender como os algoritmos manipulam as informações. Vamos lá! Estou aqui na interface do Visual Studio Code, o nosso ambiente de desenvolvimento integrado para programar em Python. Se você ainda não sabe como instalar e configurar o Visual Studio Code para programar em Python, clica aqui no card que nós temos um vídeo onde nós te explicamos detalhadamente todo o processo de instalação e configuração. Bom, mas vamos ao que interessa. Essa aula tem o objetivo de desenvolver um algoritmo para solicitar do usuário algumas informações e exibir essas informações como um relatório. O objetivo dessa aula é te mostrar o básico de manipulação de variáveis na linguagem Python. As variáveis que nós vamos utilizar para armazenar essas informações do usuário são nome, idade, sexo, profissão e salário. Considerando o modelo de 3 etapas, esse algoritmo recebe como entrada o nome, a idade, o sexo, a profissão e o salário, que são informações digitadas pelo usuário, e exibe como saída essas mesmas informações. É importante lembrar que esse comentário no início do código é um comentário de várias linhas na linguagem Python, ou comentário multilinhas. Ele é utilizado por aspas duplas 3 vezes no início e no final. Sempre que você precisar de um comentário de várias linhas, é só você inicializar esse comentário por 3 aspas duplas, terminando com o mesmo conjunto de caracteres na última linha. Bom, então vamos começar o nosso programa colocando um comentário. Vou escrever solicitação dos valores, que é o nosso processo de entrada. Logo abaixo eu vou escrever o comando print, que é o comando de saída padrão na linguagem Python, e vou emitir a seguinte mensagem para o usuário: digite os seus dados. Bom, logo em seguida eu vou solicitar do usuário que ele digite todas as 5 informações que vão ser armazenadas nas variáveis. Eu vou colocar um comentário para cada uma delas. Solicitação do nome. Vou escrever o comando print e vou emitir a mensagem nome . Logo em seguida, eu preciso escrever um comando de entrada padrão para informar o usuário que ele precisa digitar um valor no teclado. Então, vou escrever a variável nome, vou atribuir a ela o comando input, parênteses. Pronto. Esse comando input vai ser responsável por obter uma informação digitada pelo usuário no teclado e quando o usuário pressionar a tecla Enter, essa informação vai ser colocada dentro da variável nome. Eu vou copiar e colar porque a solicitação das outras informações vai seguir um processo muito parecido. Vou colar o bloco de código, vou alterar para a idade, tanto o comentário como a mensagem, também a variável, ou seja, aquilo que o usuário digitar vai ser armazenado na variável idade. Bom, só que aqui eu tenho um problema. Na linguagem Python, o comando de entrada padrão, o input, ele interpreta aquilo que o usuário digita como sendo uma cadeia de caracteres, como sendo texto puro. E não é esse tipo de informação que eu quero armazenar na variável idade. Eu quero colocar dentro dessa variável uma informação do tipo inteiro. Para que a informação seja interpretada como um valor inteiro e para que a variável idade seja um valor inteiro de fato, nós precisamos fazer uma conversão, ou famoso cast. Eu vou escrever o tipo int, vou colocar parênteses e vou abraçar entre os parênteses da função int o meu comando de entrada padrão. Isso vai ser responsável por converter a entrada para inteiro, ou então interpretar, fica mais coerente. Ele interpreta a entrada como um valor inteiro. Vou repetir o processo para a próxima informação, que é sexo. Solicitação do sexo, vou alterar o texto para sexo e alterar a variável também. Então, estou criando uma nova variável chamada sexo, que vai receber a entrada padrão digitada pelo usuário. Bom, aqui o objetivo é atribuir à variável sexo um único caractere, a letra M para representar masculino e a letra F para representar feminino. E como o caractere é do tipo texto, eu posso manter o input desta maneira mesmo. Ele vai interpretar a entrada do usuário, aquilo que o usuário digitar no teclado, como sendo texto, e a variável sexo, ao receber essa informação, vai se transformar em uma variável do tipo texto também.
Bom, vou continuar o processo e vou solicitar a quarta informação, que é a profissão. Vou alterar o texto para profissal. Importante lembrar que não é recomendado utilizar acentos em nomes de variáveis. Eu também não vou utilizar na mensagem, porque a depender do seu compilador, pode ser que os caracteres de acento, tio, cedilha apareçam truncados na execução do programa. Então, eu prefiro não utilizar. Aqui eu utilizei o tio apenas no comentário, porque apenas um comentário vai ser ignorado pelo programa. Alterar também a variável para profissão, profissal. Ou seja, acabei de criar uma nova variável que vai receber como entrada aquilo que o usuário digitar no teclado. E profissão também é do tipo texto. E vou copiar e colar pela última vez para solicitar o valor de salário. Posso colocar acento aqui no comentário, mas não posso colocar nem no texto e muito menos na variável. Só que aqui eu tenho um outro problema, muito similar ao que eu tive na solicitação da idade. O comando input vai atribuir à variável salário um valor do tipo texto puro. Isso vai transformar a minha variável e a minha informação em um valor do tipo texto, e não é isso que eu quero. Eu quero que essa variável seja do tipo float, um tipo de variável que armazena informações com casas decimais. Então, para fazer essa conversão, eu vou escrever float e vou abraçar o comando input com os parênteses para que o comando input, que é um comando do tipo texto puro, seja convertido para um tipo de valor com casas decimais antes de ser atribuído à variável salário. Isso vai fazer com que a minha variável se transforme no tipo float. Bom, e uma vez que eu solicitei todas as 5 informações, eu posso exibir todas elas na tela como um relatório, que é exatamente o objetivo do exercício. Eu preciso solicitar essas informações do usuário e exibi-las como um relatório ao final do programa. Então, vou pular mais algumas linhas aqui. Vou colocar um comentário, exibição das informações, e vou emitir alguns comandos print. Vou começar com /n. Esse comando de /n é um símbolo especial que aplica um pulo de linha. Significa que antes de imprimir a mensagem olá, ele vai pular uma linha. Eu estou escrevendo esse comando por uma questão puramente estética, porque eu quero que esse bloco de informações de impressão fique um pouco mais separado das solicitações. Então, é uma questão puramente estética. Aqui é interessante já fazer referência ao usuário pelo seu nome, uma vez que nós já temos essa informação que foi retida na variável nome, na linha 16. Então, para fazer isso, eu vou colocar uma vírgula, espaço, vou colocar o sinal de mais e vou concatenar o meu texto, olá, junto com o conteúdo da variável nome. Vou concatenar esse resultado, com o sinal de mais, com o restante do texto, que vai ser um ponto final, e a mensagem segue abaixo os seus dados. Ponto final. Vou começar aqui com o comando print. Escrever idade e vou concatenar a minha mensagem com o conteúdo da variável idade. Seria interessante concatenar também com a palavra anos ao final aqui. Aqui eu tenho um problema. Acontece que a variável idade é uma variável do tipo int, porque ela armazena um valor inteiro. Observe aqui na linha 20 que quando eu declarei a variável idade, eu atribuí a ela um valor inteiro. Então, por esse motivo, ela é do tipo inteiro. Acontece que quando nós estamos concatenando uma variável do tipo inteiro com uma mensagem, a linguagem Python vai sinalizar um erro, porque eu não posso diretamente fazer esse tipo de operação. Eu precisaria converter essa variável para tipo texto, antes de poder concatená-la com outros textos. Mas para fazer isso é muito fácil, eu só preciso colocar a função str. Eu vou escrever str e vou abraçar a variável do tipo inteiro com parênteses. Então, isso vai converter o conteúdo da variável idade para texto, para que ela possa, então, ser concatenada com as outras informações também do tipo texto. Bom, continuando o processo, emitir outros comandos print para sexo. Vou concatenar a mensagem com a variável sexo. A variável sexo, por já ser do tipo texto, não há necessidade de fazer essa conversão. Então, vou copiar isso daqui, vou colar e substituir a variável pela palavra profissão. A mensagem também, profissal. Aqui não há necessidade de fazer conversão também, porque profissão também é do tipo texto. E por último, a variável salário. Vou exibir a informação do salário do usuário. Aqui eu tenho outro problema, muito similar ao que eu tive com a variável idade.
Acontece que a variável salário é uma variável que armazena um valor com casas decimais. É uma variável do tipo float. Por esse motivo, há necessidade de converter o seu conteúdo com o comando str. Eu abraço aqui a variável salário com os parênteses do comando str, para que o seu conteúdo seja convertido para o tipo string antes de ser concatenado com uma outra informação do tipo string, do tipo texto também. É o mesmo processo que eu fiz com a variável idade. Então a gente consegue observar ao final do programa uma característica muito importante da linguagem Python, que é a criação das variáveis. Observe que não houve necessidade em momento algum de definir o tipo da variável. Eu não precisei escrever int idade como eu faria em outras linguagens de programação. Eu apenas escrevo um nome qualquer, o nome da variável, e ao atribuir uma informação a ela, ela automaticamente é alterada para aquele tipo específico, para aquele tipo de informação que está atribuído a ela. Essa característica é o que a gente denomina em programação de linguagem fracamente tipada. E a linguagem Python tem essa característica. Pode parecer um pouco complicado de manipular variáveis dessa forma para quem está começando, mas ao passo que você for evoluindo com os exercícios, você vai se adaptar e se acostumar com essa forma, com essa filosofia de trabalho. E uma vez que nós terminamos o programa, nós podemos executar e observar o resultado. Vou clicar aqui em Run Code. Observe que o programa aqui no terminal já exibe a informação, a solicitação dos dados. Vou digitar meu nome, David. Idade 33, sexo M de masculino, profissão professor e salário 4.790,45. E observe que o resultado foi exatamente o que eu havia planejado. Olá, David, segue abaixo os seus dados. Idade 33 anos, profissão professor e salário 4.790,45. E essa aula teve o objetivo de te ensinar os conceitos básicos sobre manipulação de variáveis na linguagem Python. E essa foi a nossa atividade prática. Se você possui alguma dúvida ou observação a respeito de qualquer parte da implementação, coloca aqui abaixo nos comentários que nós teremos o maior prazer de te responder. E não se esqueça de que essa atividade também está disponível em várias outras linguagens de programação. Se você tiver interesse, pode conferi-las por meio dos links aqui na descrição. E se você gostou do vídeo, clique em gostei e se inscreva em nosso canal. Nos siga também em nossas redes sociais. Um forte abraço para você e até mais!